Olá, sejam bem-vindos a mais um Sexta Frequência. Eu sou Lívia Santos e estou aqui direto da Universidade Federal de Pernambuco para falar um pouquinho sobre música com você que está aí do outro lado da telinha. E no programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais do ritmo mais envolvente e mais gostosinho que tem no Brasil, presente nas rádios, nas redes sociais e na cabeça da galera. Isso mesmo, a gente vai falar de forró. O forró é aquela musiquinha boa para dançar a dois, mas seus subgêneros, como o piseiro, já trazem o dançar soltinho. Com certeza você já deve ter ouvido um pouquinho de forró por aí, seja passando por algum barzinho ou até um amigo te mostrou um forró pé de serra dos bons. Porque tem forró para todo gosto, para quem gosta de sofrer e para quem quer celebrar a vida. Não importa o tempo, o forró sempre vai estar presente. Em especial quando a gente vê ele tocar aqui no Nordeste. Falando em tipos de forró, Rivaldo vai mostrar pra gente algumas variações do forró. Ele foi lá no Museu do Cais do Sertão e tá cheio de informação para contar pra gente. É contigo, Rivaldo. O forró é um ritmo típico do Nordeste brasileiro que nasceu nos anos 50, tendo influência de diversos estilos de dança, como portuguesa, indígena, holandesa e danças de salão europeias. O seu auge aconteceu durante as festas juninas, cujas maiores expressões ocorrem na cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco, e em Campina Grande, na Paraíba. Mas é possível escutar e dançar forró em qualquer época do ano na região. O ritmo tem a presença de instrumentos como a sanfona, o triângulo e a zabumba, mas já existem outras variações. Já a dança é marcada por dois passos, um para o lado e outro para o outro. O restante do Brasil gostou tanto do ritmo que o adotou, e foi por isso mesmo que surgiram alguns estilos diferentes de aproveitar o forró. Cada qual se encaixa em um determinado grupo de pessoas que tiram dele o melhor proveito e garantem diversão. Os forrós pé de serra, universitário e eletrônico são os que constituem essas variações. No Cais do Sertão podemos encontrar vestígios da cultura sertaneja, passando desde Luiz Gonzaga e muitos outros nomes do forró. Quando a gente fala de música, a gente está falando de diversas dimensões, diversos campos, né, de conhecimentos, né? Por exemplo, se a gente vai falar de música no sentido mais escolar, vamos dizer assim, então vai pensar em ritmo, vai ser uma melodia, né? E aí nesse ritmo a gente vai pensar um baião, né? Esse aqui é um ritmo de baião, né? Então, assim, é tum, tum, tac, tum, tum. Isso é uma questão rítmica. Então, quando a gente encontra essa divisão rítmica, essa batida, a gente consegue vê-la num pé de serra, né? A gente consegue vê-la num forró de Dominguinhos, a gente consegue ver no Hermeto Pascoal, também está no baião de Tom Jobim, Luiz Gonzaga, evidentemente, e está no forró eletrônico também, no modo geral, né? Então, assim, aí nesse sentido, se for reduzir para o que seja um elemento musical, a divisão, que a gente chama de divisão, essa divisão rítmica, essa marcação rítmica, a gente vai encontrar semelhanças. Ah, não, mas é a mesma batida. O que vai mudar muito, né, aí vai ser a questão de instrumentação, né? Bom, a própria festa em si, no forró eletrônico, né, é uma coisa de uma dimensão muito maior do que um pé de serra, né, que é aquele ambiente mais de uma festa com menos participantes, vamos dizer assim, mais acústica, de certa maneira, com público menor, né? Enquanto forró eletrônico tem todo entra-se a questão de mercado, questão da indústria, da letra, das vestimentas dos artistas que estão lá compondo e fazendo o seu forró eletrônico. Então, do ponto de vista assim, mais que eu percebo, é mais no ponto de vista assim, de uma certa roupagem enquanto produto daquela música, né? Agora, se for pegar melodias, acordes ou ritmo, essa divisão rítmica, no forró eletrônico não percebo, desses elementos essenciais, não percebo mudança praticamente nenhuma. Agora, os usos disso enquanto produto de mercado, enquanto o texto, né, o tipo de letra que está se veiculando, que está se fazendo assim, na forró eletrônica, que atinge um público e tem um interesse, uma orientação de um tipo de música, de um tipo de, digamos assim, de letra mesmo, de texto, do que se quer falar e do que é que se está tratando, bem diferente do que era, digamos assim, originalmente no chamado pé de serra, se a gente for pensar a música que Luiz Gonzaga estava digamos assim, mais ou menos organizando, como ele mesmo se colocava isso e atribui a ele como sendo um dos
formuladores, né, desse conjunto básico, sanfona, triângulo, zabumba, como sendo o trio do chamado pé de serra, né? Agora, então, assim, esse trio pé de serra vai tocar um chachado, né? É um tipo de baião mais quebrado, com mais divisão, assim, com mais informação da zabumba, mais notas quebradinhas, assim. E vai ter, como é que se shot, vai ter o baião mesmo, vai ter ritmos de quadrilha, isso tudo dentro de um forró, mesmo que um forró pé de serra vai tocar. Toca esse conjunto de gêneros, de subgêneros mais antigos, que permanecem até hoje, mas são mais antigos, né? Então, assim, toda essa riqueza, essa variação já está existindo já desde antes. E isso já está mais ou menos organizada por Luiz Gonzaga, apesar de que também já existia nas festas do sertão, festas de interior, todo esse conjunto de músicas e de danças e de movimentos, enfim. Então, assim, Gonzaga, ele mais ou menos organiza mais isso e coloca isso já antecedendo. Aí eu percebo uma linha, não gosto de falar evolutiva, não, mas uma certa linha, há um certo desenvolvimento entre quando Luiz Gonzaga ele sai daqui e ele traz essa informação toda e ele monta digamos assim, ele formula um certo projeto até mediático, de roupa, né, de vestimenta. Ele se vestia como cangaceiro, depois ele passa a se vestir como vaqueiro, né? Muda um pouco o vestimento, mas tem semelhanças. Assim, então ele faz isso ele grava disco, isso nos anos 40, né, quando ele lança Asa Branca, por exemplo. Forró de Manevito, acho que é uma das primeiras músicas que tem o nome Forró, né, registrada de 49, se não me engano, por aí, né? E ele faz tudo isso já na Rádio Nacional, que ele já era uma rádio que era nacional, porque era no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Nos anos 40 eu estou falando. E ele pega já gravando aí, só que quando ele está gravando aí, ele não está gravando só com o pé de serra, quer dizer, com o trio, zabumba, triângulo e sanfona. Já tinha aí instrumentos musicais que na época eram instrumentos populares, como de regional de choro, violão de 7 cordas, violão, cavaquinho, pandeiro, às vezes baixo acústico, né, dentro da rádio. Na época tinha muita orquestra de rádio, né? Então essa instrumentação de violões ou de cordas dedilhadas já era uma instrumentação típica de música popular brasileira. Se hoje a gente tem mais guitarra, baixo, bateria, teclado, né? Como é que se diz? Na época não tinha esses eletrônicos como sendo um instrumento que estava na mão das pessoas, né? Um instrumento mais popular e difundido, popular no sentido de difundidos, né? O forró, um dos ritmos mais populares do Brasil, é uma manifestação cultural que vem sendo transmitida de geração em geração, mantendo viva a nossa identidade. Inspirado por Luiz Gonzaga, o rei do Baião, o forró conquistou um lugar especial no coração do povo brasileiro e em 13 de dezembro temos um dia dedicado especialmente a essa expressão artística tão amada. Que possamos continuar dançando, cantando e celebrando o forró, mantendo vivas as nossas tradições e valorizando a nossa cultura. Com isso, encerramos esse episódio ao som do forró, com a certeza de que essa festa nunca acaba e de que sempre teremos motivos para celebrar. Um abraço e até a próxima! Valdo, muito massa conhecer um pouco mais desse ritmo que é tão contagiante e representativo pra gente que vive a cultura pernambucana, né? Então hoje a gente vai receber para falar um pouquinho mais de forró o musicista Ícaro Anis. Ícaro faz parte de uma banda de jovens músicos que sai animando e contagiando uma galera aqui por Recife e em outros lugares também. O forró escaletado. E com esse nome a gente já consegue imaginar, né? Ícaro toca um instrumento que é pouco conhecido popularmente, a escaleta.
Esse instrumento musical, ele pode também ser chamado por melodeon, melódica, até de harmonifon. A escaleta ela é composta por um aerofone de palhetas livres, com desempenho similar à harmônica de boca e à sanfona. Ela possui um teclado semelhante ao do piano, só que em intensidade menor. Já as suas palhetas são similares à sanfona e à da gaita de boca, bem inusitado, né? Então, bora conversar com o Ícaro. Agora que a galera já tá sabendo o que é escaleta, fala pra gente, Ícaro. Como é que tu percebe esse instrumento dentro da música de forró? Tu acha que ele é um instrumento de destaque ou ele serve apenas para complementar todo o conjunto da obra? E a gente sabe que a escaleta, ela substitui a sanfona, né? Mas tu acha que ela cumpre o papel de realmente substituir? Se tiver uma escaleta, não tem necessidade de ter uma sanfona, como é? Assim, isso é bem polêmico, porque tem gente que bate o pé, aí fala, não, só é forró se tiver ou uma sanfona ou uma rabeca. Uma sanfona, uma zabumba e um triângulo. Pelo menos assim, quando você tá falando dessa parte mais raiz, assim, Sim. mais tradicional, tem gente que bate o pé e fala, não, se não tiver uma rabeca, se não tiver uma sanfona, não é forró. E eu acho que no caso, a escaleta, ela vem num papel de mostrar que tipo, a música ela vai se alterando conforme as décadas, conforme a sociedade vai consumindo uma determinada coisa. E mostrar que tem outros jeitos de você fazer aquela coisa que é tradicional, juntando com algo um pouco mais contemporâneo, com algo que está de outra linguagem. Então eu acho que vai somando, né? As coisas vão agregando. E aí termina que tem um certo destaque, assim, porque como é um instrumento que as pessoas não conhecem tanto, quando elas vêm pela primeira vez tem aquele impacto, né? De tentar entender como assim, é um teclado, é sopro, mas o que é e tal. E aí termina chamando essa atenção assim para um jeito diferente de você fazer aquela mesma coisa que é tradicional, sabe? Uma roupagem diferente em algo que já tem uma linguagem própria, né? Mas é até bem mais prático, né? Porque se você for comparar o peso de uma sanfona e o peso de uma escaleta... Foi um fator importante também na hora de eu escolher tocar a escaleta, né? Porque como eu venho dessa escola da arte de rua, e é uma escola bem itinerante, uma hora você está aqui, outra hora você está ali, você tem que ir onde está circulando o público, onde está circulando o dinheiro. Você ficar viajando, carregando uma sanfona, 10, 12, 13, 15 quilos, é algo meio assim, inviável às vezes, né? Uhum. E uma escaletinha botou nas costas mesmo, e vai-se embora. E pra galera que tá pensando em aprender a tocar a escaleta, qual é a dica que tu dá, assim? Então, não tem um material tão bem formulado, didático assim, na internet, focado na escaleta. Então, por exemplo, o meu estudo pessoal, como eu já estava envolvido nessa linguagem do forró, eu fui fazer um estudo baseado nos sanfoneiros. Eu pesquisava material para sanfoneiro e adaptava aquilo para a linguagem do meu instrumento. Então, quem quiser estudar especificamente uma escaleta hoje, ainda encontra uma certa dificuldade de encontrar um material didático assim, focado nisso. Mas está começando um movimento já de difundir isso mais, de mostrar como se toca, de ter essa preocupação com mostrar a linguagem do instrumento para outras pessoas. E é um instrumento perfeito para quem quer começar na iniciação musical, porque é um teclado, né? Então, quando você entende aquele funcionamento matemático e teórico de um teclado, você consegue transpor isso para outros instrumentos, né? E é bem mais fácil aprender escaleta do que sanfona? Digamos que a sanfona, ela pede um pouco mais, assim, de várias coisas, né? Do físico, né? Primeiro você tem que ter você tem que ter o físico para botar aquilo ali no lombo e aguentar. Você já vai trabalhar usando as duas mãos. Então é um trabalho de desassociação maior, né? Na escaleta você está ali tocando com uma mão só. Tem pessoas que usam a técnica que tocam com duas mãos, mas não é tão comum assim. Então a sanfona, ela vai fazer você trabalhar uma coisa complexa, assim, do corpo inteiro, assim, né? Uhum. A escaleta também, mas de outra maneira, né? Sim, exatamente.
Então, galera, já já a gente volta com o Ícaro. E agora chegou a hora dele. Nessa temporada, a nossa produção foi na rua para perguntar o que as pessoas estão ouvindo com fone de ouvido. Por isso, se você for parado por aí com a câmera, não se assuste. É isso mesmo, a nossa produção parou pessoas aleatórias para perguntar o que elas estão ouvindo por aí. Então vamos descobrir? O que é que você tá ouvindo hoje? Tô ouvindo In The Kitchen da Renee Rapp. E é bom? Muito boa, muito boa. O que é que você tá ouvindo hoje? Eu tô ouvindo o Shonda Remix, da Tássia Reis. E é bom? Ah, é incrível, gente. Confiram muito. O que é que você tá ouvindo hoje? Flatline do 5 Seconds of Summer. E é bom? Melhor música do álbum, de longe. Tá. E agora vamos voltar aqui com o Ícaro, nosso entrevistado de hoje. Ícaro, tu participa de uma banda de forró, não é? Como foi que essa banda nasceu? Forró Escaletado. O forró escaletado ele surgiu muito da arte de rua, né? Primeiro eu me encontrei com o Max, que hoje toca violão e canta no forró escaletado, e a gente começou a fazer esse trabalho de arte de rua juntos. E depois, logo na sequência, eu encontrei JP, e aí meio que a gente ia tocando, se revezando entre si, e chegou um momento que isso virou um grupo, assim. E aí as pessoas perguntavam, vocês não tocam, via a gente tocando no ônibus e tal, na rua. Vocês não tocam no meu aniversário? Não, mas eu quero uma banda completa. Vocês não tocam em tal lugar, não? E aí dessa procura do povo, da gente ir vendo que o pessoal tava gostando disso na rua, aí a gente se juntou e fez o Escaletado. Massa, e a gente sabe que fazer música é um grande desafio, né? E aí vocês, como banda, qual a maior dificuldade que vocês têm encontrado, assim? Eu acho que a maior dificuldade de todas as bandas, assim, não sei se todas as bandas, mas na maioria, é sempre a parte de lidar com as pessoas mesmo, né? Com as ideias, de você conseguir juntar todo mundo naquele objetivo, naquele foco, naquele propósito e botar aquela energia pra frente e catalisar aquilo, né? Aí, tipo, hoje, o Forró Escaletado tem uma energia muito única, assim, que a gente se uniu e todo mundo faz um pouco para aquela coisa acontecer. E aí eu acho que quando você quer estar junto daquelas pessoas que você trabalha, que você está construindo aquilo que você gosta, tudo flui, né? Fica mais fácil, porque você pode encontrar uma dificuldade, mas você quer estar ali, entendeu? Uhum. Então quando você consegue essa união enquanto banda, enquanto coletivo, aí pode acontecer o que for que vocês estão aí, né? Pra quem não sabe, o Forró Escaletado lançou o clipe Viajei. E aí a gente queria saber como foi o processo de produção desse clipe. Foi uma coisa que super combina com o Escaletado, porque foi bem espontânea, assim. Bruna, que fez a parte da produção executiva do clipe, é muito amiga de Max, o vocalista e violeiro, então ela chegou assim e fez, olha, o meu companheiro gostou de vocês e quer produzir um clipe. Aí a gente nem botou muita fé, assim, na hora fez, tá, beleza, vamos lá, vamos fazer um clipe. E aí quando a gente foi se encontrar com ele, assim, ele tava super empolgado, já com várias ideias e roteiro e tudo mais, a gente fez, poxa, eu acho que vai pra frente mesmo, vamos comprar essa ideia. E aí a gente comprou a ideia de Rafael e de Bruna, e tipo, velho, vamos juntar aqui o que cada um tiver de dinheiro, de disposição, de material, de equipamento. Foi muito nessa ideia de assim, vamos fazer o melhor que a gente conseguir com o que a gente tem. E aí foi surpreendente, assim, porque o pessoal da produção do clipe se dedicou de um jeito tão forte para aquilo ali acontecer, que a gente entrou na vibe também, e quando viu o resultado a gente ficou tipo assim, sem acreditar, tipo, caramba, como é que com tão poucas pessoas e a gente aqui fazendo, cada um fazendo uma coisa, se ajudando, chegou num resultado que a gente curtiu tanto, assim, né? Mas acho que é muito sobre isso que tu falasse aí antes, né? Que se todo mundo tá ali querendo estar junto, dá pra fazer acontecer. A maior dificuldade é você sempre juntar as pessoas naquele propósito, né? Sim. Depois que você junta, que tá todo mundo convencido, que comprou a ideia, aí só vai pra frente, né? Total. Quando chega o São João aqui no Nordeste, a gente sempre vê aquela confusão na internet de artistas locais contra a inserção do sertanejo vindo de outros estados pra cá. Aí conta pra gente, tecnicamente, qual a diferença de forró e sertanejo e se eles vindo pra cá no período de São João prejudicam vocês que são os artistas locais?
Olha, assim, eu não sou contra nenhuma troca cultural, nenhuma outra banda que é de outro estado vir tocar aqui. Eu acho que só que a gente precisa ter o cuidado, porque o São João é uma festa típica nossa, ele envolve toda uma cultura que vai da roupa, a culinária, a música, toda uma preparação que a gente tem a nossa identidade. Então eu acho que a nossa identidade daqui, nessa festa que é daqui, ela tem que ser priorizada. Então, tipo, os artistas que são daqui, que fazem essa cultura durante o ano todo e que levam esse nome, tem que ter um lugar de destaque. E essas pessoas que vêm de fora, naturalmente, podem somar, podem trazer a sua musicalidade. A gente sabe que o forró tem vários tipos ele se desenvolve de várias maneiras, do piseiro ao pé de serra, etc. e tal. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Eu só acho que realmente tem que ter um destaque para aquilo que é da nossa cultura. Sim, daqui. acho que também é muito deles que estão vindo de fora entenderem que eles estão vindo para um espaço que não é deles, né? Teoricamente. Claro. Se você vai na casa de alguém, você é convidado, você chega devagar, né? Vai lá, se apresenta e tal, com respeito e tal. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Se for organizado, se for determinado e tendo isso como um foco de que, tipo, é uma festa nossa, é a cultura daqui, então a gente vai valorizar quem constrói isso, muitas vezes há gerações, né? Porque tem famílias que estão aí há gerações já levantando essa bandeira do forró, da cultura popular e, tipo, no São João é um momento disso ser o ápice, né? Sim. E ainda falando nesse sentido da cultura local, muita gente diminui o forró como música de São João, assim como o frevo, música só de carnaval. E aí, como vocês percebem isso no dia a dia da banda? Com certeza nessa época de junho tem um ápice, né, da procura, da festa, mas o forró ele é uma coisa que passa no dia a dia da gente o ano todo, né? Da gente que está fazendo enquanto artista, muito vivo isso, porque a gente está diariamente pensando em como levar isso para o público, né? Não é uma coisa que a gente pensa só para uma determinada época do ano. E para as pessoas também, né? Aquilo está inserido ali de várias maneiras, como eu disse, na roupa, na cultura, na música, no jeito de falar. Então tudo isso sofre uma influência da cultura popular, mas especialmente do forró nesse caso. E beleza que tem o meio do ano ali que dá o boom, mas esse entendimento de que isso é a nossa cultura, né? Então faz parte da nossa identidade, se é a nossa cultura, então aquilo ali está presente o ano todo, né? O ano todo, sim, pois é. Mas espera um pouquinho, que pra gente continuar papeando sobre esse tema, vamos com Bruna Soares conhecer o Forró Bodó. O forró é um dos gêneros musicais mais conhecidos do Brasil e desponta como um estandarte da cultura do Nordeste. O mês de junho é reconhecido como a época do forró, período muito movimentado para esse nicho cultural. Porém, no restante do ano, o público sente a falta de eventos voltados para amantes do gênero. Foi pensando na consolidação do forró para além das festas juninas e na formação de um público para o setor fora do calendário de junho que o coletivo Forró Bodó Recife foi criado. Surgiu como um grupo de forrozeiros e forrozeiras que saía tentando buscar um forró aqui na cidade e frequentando o forró, a gente foi conhecendo pessoas e aí criou um grupo de zap, né? E aí com isso a gente foi vendo uma necessidade de fomentar o forró pé de serra aqui na cidade, né? E aí principalmente tentar melhorar um pouco as bandas, melhorar um pouco o circuito, melhorar o acesso. Então a gente foi construindo esse grupo, até que a gente criou uma página lá no Instagram, que é o Forró Bodó Recife, e a partir da página a gente começou a fazer esse movimento, e aí a gente fez um primeiro baile nosso. Os bailes reúnem artistas já conhecidos no meio forrozeiro, como também aqueles que estão começando na área. Para o Forró Bodó, o importante é que a cena do forró seja fomentada e que ela tenha cada vez mais visibilidade no circuito cultural da capital. Para mim é muito importante participar de um evento como esse, principalmente eu como uma figura feminina, né, no meio da cultura daqui de Pernambuco, desenvolvendo trabalhos com coco e com forró. E eu acho muito importante ter eventos como esse durante todo o ano, independente de São João, de Carnaval. E eu acredito que é isso, se a gente se juntar, se a gente trabalhar e movimentar, vai ter. Se brincar todos os dias do ano, né?
Então, eu estou muito feliz de estar participando e agradeço pelo convite. Um cheiro para o Forró Bodó e vamos embora. A iniciativa do coletivo também impacta positivamente os forrozeiros e forrozeiras de plantão. Os amantes do forró, público que aguardava ansiosamente pelo período junino, agora tem mais opções de eventos na cidade e podem aproveitar o ritmo em outros meses do ano. Para mim, eventos como esse, para além de São João, ele promove a cultura popular, ocupa a cidade, os espaços e, além de tudo, é um intercâmbio cultural, porque eu sou de Campina Grande, Paraíba, e eu estou em Recife e estou falando a mesma língua que se fala em diversos lugares do país, mas especialmente aqui, que é o forró. Poucos anos após o primeiro baile, as mudanças positivas promovidas pelo coletivo Forró Bodó Recife na cena forrozeira da cidade já são perceptíveis. Então a gente acha que isso vem melhorando, a gente acha que o próprio forró ele vem crescendo aqui. Tem muita banda nova surgindo, tem muita gente nova frequentando forró. E isso tem tido um ascenso, né? Quando a gente começou a fazer também evento, a gente visualizou que a gente conseguiria crescer, conseguiria fazer o evento cada vez maior, cada vez com bandas maiores. Isso a gente vem atingindo, a gente vem conseguindo comunicar com a cidade, com as pessoas. Pensar no forró para além do período junino é contribuir para abrir mais portas para toda uma cadeia de artistas e produtores, promovendo assim mais oportunidades de acesso ao ritmo no calendário cultural da cidade. E agora, pra gente encerrar, é a hora de tu fazer a publi aqui. Quem não conhece Forró Escaletado, quer conhecer, quer saber onde vocês estão, onde é que a gente encontra? Quem quiser encontrar o Forró Escaletado, onde a gente mais está ativa lá no Instagram, você bota lá forró.escaletado e lá você vai ter acesso às nossas músicas que estão no YouTube, no Spotify, no Deezer. Tem um clipe lá disponível, o link também na bio. E aí, presencialmente, a gente tem uma banda de Olinda, então a gente está sempre marcando o território ali, sempre circulando a cidade alta. E quando dá uma brechinha, corre para Recife também. E é isso, galera. Terminando aqui, entrem lá no Instagram e vão conferir o Forró Escaletado, que eles estão sempre por aí. E agora que tá chegando o São João, é que eles estão virados mesmo. E é isso, foi um prazer e quero te ter aqui no nosso programa. Foi massa a nossa conversa. Espero que tu tenha gostado. E a gente vai ficando por aqui. Que bom que você chegou conosco até o fim. Fique agora com o clipe Viajei, da banda Forró Escaletado. E até o próximo programa. Viajei, fui pra Bahia, fui viver melhor. Todo dia, toda noite tinha um forró. Viajei, fui pra Bahia, fui viver melhor. Todo dia, toda noite tinha um forró. Que coisa boa, meu amigo, que coisa boa, tô no paraíso. Que coisa boa, meu amigo, que coisa boa, tô no paraíso. Na praia da Concha, corri pra ver o mar. Dancei coco até na chuva, tenho história pra contar. Vou te falar que eu não posso reclamar. Minha vida é muito boa, tenho história pra contar. Tenho história pra contar. Tenho história pra contar. Tenho história pra contar. Viajei, fui pra Bahia, fui viver melhor. Todo dia, toda noite tinha um forró. Viajei, fui pra Bahia, fui viver melhor. Todo dia, toda noite tinha um forró. Que coisa boa, meu amigo, que coisa boa, tô no paraíso. Que coisa boa, meu amigo, que coisa boa, tô no paraíso. Na praia da Concha, corri pra ver